uma espera prolongada. E aí a gente vai esperando. Você me dá uma licença, deixa eu atrapalhar você um pouquinho. A gente vai esperando, vai colocando a nossa paciência em exercício, né? Quando a gente vai para a academia, a gente faz exercício, não é para ficar robusto. Essas situações todas que vão surgindo na nossa vida é a academia moral. É aquilo que vai fortalecer a nossa predisposição. Trânsito é uma delícia para a paciência, né? São José já tem problemas de cidade muito grande. 5 horas da tarde trava em tudo quanto é lugar, né? Trava. Filas, outra coisa. E a gente consegue aumentar essa lista se a gente quiser. Mas aqui eu acho que passamos pelas principais situações. O fato é que a gente não tem aquele dispositivo que mede o nosso nível da paciência. E por não existir esse dispositivo, é um trabalho íntimo, um trabalho interno, conseguir ir fazendo esse exercício de autoconhecimento e descobrindo onde está o nosso medidor do nível de paciência. Porque muitas vezes, por desconhecer como está o nível da nossa paciência, a gente acaba trazendo para o nosso convívio, né, para os círculos nos quais a gente participa, reações muito tempestuosas, muitas das vezes, porque a gente não consegue reconhecer o nosso nível da paciência. Então esse é um exercício de autoconhecimento. Mas vamos em frente. A hora que eu comecei a pesquisar, né, o conteúdo para a gente trazer na palestra, imediatamente eu lembrei de uma das páginas mais consoladoras que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, que é o como seremos um dia, né? No item 7, que fala da paciência. E é um texto relativamente curto, não tem nem uma página, mas que tem uma mensagem que nos acolhe o coração muito bem quando a gente pensa na questão da paciência. E aí o texto começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Opa! Olha que começo, é uma bênção. Nossa, então eu estou passando por uma dor, seja ela física ou moral, e eu tenho que me deixar alegre, feliz, agradecido por isso. Por quê? Porque eu sou eleito do Pai, eu sou eleito de Deus. E aí estou recebendo aquela bênção como na forma de uma dor. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Promissor esse primeiro parágrafo, né? Promissor, a dor é uma bênção e é o que vai nos fortalecer. Mas vamos em frente. Sede pacientes. Frase curta, geralmente, na codificação, né? Nas respostas no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Frase curta com ponto, não vírgula, geralmente é um imperativo ali para a nossa reação. É tipo aquela sacudida, né? Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Por quê? Porque a caridade tem várias faces, várias formas, né? E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, se nós nos identificamos como cristãos, se nós procuramos ter a moral do Cristo como norma de conduta, ser paciente é um imperativo em nossas vidas. Mas não é fácil. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra, e por que é mais fácil? Vocês já pararam para pensar? Porque não é o único lugar que aparece na codificação falando que a caridade material é a mais fácil. Por quê?
Porque como simplesmente a caridade material é eu dar alguma coisa que muitas vezes não é nem o que eu preciso, é o que está sobrando, né? É fácil, porque me livrar daquilo que está sobrando é fácil. Mas essa caridade que o texto se refere, ela é muito mais difícil de ser feita, porque ela exige que a gente faça com que ela nasça de dentro, que a gente vá se transformando para poder praticá-la, né? A caridade que consiste na esmola é fácil. Outra, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. Se é mais difícil, tem mais mérito, é isso que ele está dizendo. A de perdoarmos aos que Deus colocou, ao que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Olha lá, ser caridoso com aquela pessoa que está perturbando a nossa jornada. Olha que desafio. Ser caridoso no sentido de compreender que aquele irmão está naquele momento, que aquele irmão está dando aquilo que ele tem para me dar, e por mais que aquilo que ele me oferece esteja me provocando, esteja me atrapalhando, me causando dor e sofrimento, às vezes físico, às vezes moral, às vezes nos dois aspectos, eu ainda tenho que ser caridoso com ele e agradecer, porque aquela pessoa está ali para ser instrumento do desenvolvimento da paciência em mim. Olha que tarefa hercúlea, difícil. Difícil, eu acho muito difícil. Se alguém já acha que está fácil, gente, que alma iluminada. Que alma iluminada. Mas vamos seguir esse texto, porque essa página é lindíssima. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Aqui eu entendo que é a referência àquela convivência espinhosa, difícil, que a cada dia espeta um pouquinho, machuca de levinho. E aí é aquele machucado que a pessoa causa, que ela fala assim, não, estou brincando, né? Estou brincando, não é nada. Mas que são picadinhas de alfinete, que vão dificultando a convivência e que ao término de um longo período, nesses mil nadas, acaba formando uma ferida muito grande, uma ferida que dói na alma. E quando é a gente que sofre essas picadas, é um aspecto em que eu estou sendo alvo dessa dor. E quando sou eu que estou ali, com o alfinetinho, picando, geralmente a gente não vai enxergar. Mas o ferimento, ele está acontecendo ali. Acaba por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. A gente é o eleito de Deus, com toda certeza. Porque se a gente está tendo oportunidade de vivenciar uma jornada terrena, uma reencarnação, em que a gente passa por tudo isso, é porque Deus nos elegeu, falou, vai lá, meu filho, que agora você vai dar conta. E a gente vai passando, né? O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra, a fronte. Olhar para baixo sem olhar para o alto, é muito mais difícil. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Olha que consolador que é esse parágrafo.
Muito, né? Coragem, amigos. Tendes o Cristo como modelo. Jesus veio, sofreu por amor. E a gente muitas das vezes está sofrendo e está reclamando que está sofrendo. Mas esse texto ele é muito acolhedor porque ele fala, olha, a dor é a bênção enviada para os eleitos. Primeira linha desse texto nos fala isso. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Aqui está a certeza de que a paciência é uma virtude cristã. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Abre 1862. Está lá no Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Importante esse texto. E a gente, muitas das vezes, é impressionante. Essa página, ela está numa posição estratégica no Evangelho, que muitas das vezes, quando a gente está passando tempestades enormes na nossa vida, e a gente tem o impulso de se recolher, fazer uma prece e abrir o Evangelho, cai na página da paciência. Alguém já passou por isso? Cai na página da paciência. Parece que ela já foi estrategicamente colocada ali no meio do Evangelho, para a hora que a gente abre. Ao acaso, a gente sabe que acaso não existe, cai na paciência. E aí a gente tem que fazer essa reflexão. E mais, dependendo do que a gente está passando naquele momento específico da nossa vida, a gente vai descobrindo entrelinhas nesse texto. Esse texto da paciência, ele é um presente que a gente encontra no Evangelho, mas vamos em frente. Vamos pensar em alguns aspectos sobre a paciência. Aquela figurinha ali, ela é bem ilustrativa, porque a paciência ela é necessária para que a gente consiga ascender, para que a gente consiga crescer, e é alguma coisa que não vai estar pronta. A gente vai construindo, desenhando, como o rapazinho ali da figura está fazendo. E na medida que a gente vai experimentando, a gente vai construindo os próprios degraus por onde a gente vai ascender, subir, né? É uma virtude ativa. A paciência é uma virtude ativa. Não é passividade ou fraqueza. Quando a gente é estimulado, aconselhado a ter paciência, não quer dizer que eu tenha que sentar na beira do caminho e ficar esperando que todas as soluções daquilo que está me impacientando venham por acréscimo. A paciência é uma virtude ativa, ela exige movimento, ela exige resignação, exige que eu compreenda o momento pelo qual eu estou passando e faça esse exercício interior de ter paciência e me colocar em movimento. Por isso que a gente fala que é uma virtude ativa. É uma força interior que permite suportar, perdoar e compreender. Lembrando que quando a gente vê essa palavrinha suportar, a gente imediatamente acha que é sinônimo de aguentar, né? Aguentar, vou tolerar, vou aguentar, vou suportar. Não. Esse suportar aqui é o de dar suporte. Oferecer suporte, oferecer a mão, oferecer apoio, perdoar. Perdoar vem do perdonare, do latim, que é dar além. Perdonare, dar além. Então é passar por aquela situação e ainda ir adiante. Né? Não tem uma passagem do Evangelho que fala assim, se alguém quiser tirar a sua capa, dá a capa e sai caminhando com aquele irmão. Ele quer que você ande um passo, dá 10 com ele. É o perdonar, é o perdoar. E compreender. Pensando de novo naquele texto que a nossa amiga leu no início, a família é o grande campo de provas para a gente colocar essa virtude ativa em movimento, né? Suportar, oferecer suporte, perdoar e compreender. Vendo nos obstáculos oportunidades de crescimento.
Ah, é um obstáculo? Eu vou construir uma escada. Suportando, compreendendo e perdoando, eu vou construir aquela escada e vou conseguir vencer aquele obstáculo. A paciência também é um desenvolvimento do espírito e vem sendo conquistada ao longo de várias existências. Então hoje, se a gente pensar no nosso medidorzinho da paciência e a gente falar, ih, caramba, só tem um risquinho naquele medidor, né? Tá quase vazio o tanque da minha paciência. Já foi pior. Já foi pior. Porque a gente hoje está no nosso melhor momento. E por que a gente pode afirmar isso? Porque a gente acredita na lei de progresso, na lei de evolução, que diz que a gente não engata marcha ré, a gente não retrograda, a gente só vai para frente. Então hoje a gente está na nossa melhor versão. Hoje é sexta-feira, não é? 8h30 da noite. Aonde que a gente escolheu estar? Aqui no Seara de Luz. Então a gente já melhorou muito, a gente está na nossa melhor versão e a gente está fazendo esse trabalho de construção da paciência. Por mais que eu acho que hoje eu tenho pouca, eu já tenho mais do que eu já tive. Só que não pode parar por aí, porque é uma virtude ativa, ela tem que estar sempre se desenvolvendo. Fortalece o autocontrole, prepara o espírito para degraus mais elevados. Ai, 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 se hoje está difícil, como é que vai ser depois? Deus é tão imensamente bom que Ele permite que a gente viva só aquilo que a gente consegue dar conta. Então, se essa encarnação está difícil, a gente ainda tem páginas nesse carnê para a gente pagar, né? Então, dessa vez... é isso que a gente está enfrentando, que foi possível e foi permitido por Deus que a gente enfrentasse. E isso vai nos dando oportunidade para crescer, para desenvolver a paciência, porque ainda tem questões a serem saudadas. E a gente vai desenvolvendo essa tal dessa paciência. Eu me lembro quando eu ainda era adolescente, assim, jovenzinha, frequentando a mocidade espírita, que mocidade espírita é um presente na vida da gente, porque prepara a gente para a vida adulta, é importantíssimo ser jovem de paciência. E um instrutor da mocidade espírita que a gente amava de paixão, uma vez deu para a gente uma aula sobre paciência. Vai falar de paciência para adolescente. É um desafio. E aí, depois que ele deixou a gente falar dos momentos de impaciência, e todo mundo usou a seguinte expressão: eu perco a paciência. Eu perco a paciência. Aí ele vai e fala assim para a gente: você não pode perder aquilo que você nunca conquistou. Calou a boca da moçada, né? Porque a gente só perde aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente ainda não tem, que a gente está construindo, ainda está em processo. Então a gente não perde. É aquele marcadorzinho que um dia está com 3 risquinhos, um dia está com 1. E aí é importante a gente se autoconhecer. Porque o dia que a gente vê que o reloginho da paciência ali está meio baixo, vigia. Se for possível, não se expor a determinadas situações que a gente sabe que são conflituosas, determinados diálogos, evita. Isso é autoconhecimento. Descobrir onde é que está o nosso marcador da paciência e usar isso ao nosso favor. Até aqui tudo bem? Podemos seguir? Outros aspectos da paciência: mais amor ao falar, mais paciência ao ouvir. É aquilo que a gente fala da escuta ativa, que hoje a gente está tão fast food, tão assim no acelerado, que a gente ouve a mensagem de áudio que mandam para a gente na velocidade 1,5, 2. Não é assim? O WhatsApp? E aí a hora que a gente ouve no 1,5, 2, a gente perde
a expressão que a pessoa colocou na voz quando gravou aquele áudio. A gente perde, né? Muitas das vezes a gente está conversando uma questão importante na família e aí a gente está ouvindo, mas aqui a cabeça, as engrenagenzinhas aqui já estão pensando em qual é a resposta que eu vou dar. O outro nem acabou de falar, mas eu já me impacientei. Eu já não espero e eu já estou maquinando, pensando, escrevendo o meu script, o que é que eu vou responder. A gente está impaciente em todos os campos da nossa vida. Vocês já viram como que a gente se comporta quando a gente está zapeando a TV para ver o que a gente vai assistir? A gente nem vê direito o que está passando, vai mudando de canal. E às vezes a gente fica um tempo imenso rolando tela lá no Netflix, por exemplo, e a gente não escolhe nada. Meia hora depois a gente não achou alguma coisa, porque a gente não estaciona, a gente não tem paciência para essas rotinas que deveriam ser prazeres na nossa vida, né? A prática da caridade é um aspecto da paciência em que essa relação do amor na escuta ativa, na escuta amorosa, tem que se fazer presente. A paciência é uma das formas mais elevadas de caridade, pois envolve ter paciência para ouvir. A gente, quando vai fazer treinamento na casa espírita para ser atendente fraterno, a gente fica um tempo enorme falando da escuta ativa, aprendendo sobre a escuta ativa. O que é essa escuta ativa? De fato, ouvir com o coração, com os ouvidos abertos, aquela escuta acolhedora, porque aquele irmão que vai estar conversando conosco é alguém que está necessitado de acolhimento. E é com essa escuta ativa que eu vou estar fazendo essa caridade. É um momento de prática de caridade, né? Ter paciência para ouvir, compreender o que o outro está falando na velocidade 1 que ele está falando. Né? Não é na velocidade 1,5. E suportar o próximo. De novo aparece a palavra suportar. O suportar de dar suporte, de falar, ó, vem aqui que eu estou aqui, vou te segurar, né? Vou te dar suporte. Indo além da simples esmola. E essa esmola, nesse texto onde eu tirei, ela está ali colocada na doação material, mas a esmola também de uma conversa displicente, em que eu simplesmente estou lá assim, ó. Vocês conhecem esse gesto aqui, né? Fala que eu estou te ouvindo, vai falando que eu estou te ouvindo. Isso é uma esmola. Isso é uma esmola no convívio. Né? Equilíbrio emocional é outro aspecto importante da paciência. A paciência, ela equilibra emoções, como a cólera e a frustração. Quando a gente está encolerizado, fervido, né? É difícil da paciência aparecer. Quando a gente está frustrado, nossa, é difícil encarar a frustração. Mas a paciência, ela entra ali como um ponto de equilíbrio que precisa contrabalançar essas emoções que vão nos tirando do prumo. A paciência é o prumo, promovendo a serenidade e a paz e prevenindo desajustes físicos e espirituais. Quando a gente se decide a fazer esse exercício ativo da paciência para buscar o nosso equilíbrio emocional, a gente vai trabalhando nessa prevenção de desajustes. E é isso mesmo. Quer ver um exemplo que todo mundo já vivenciou? Um dia difícil em que a gente estressou no trânsito, a gente estressou no trabalho, e aí a gente chega em casa, como é que a moçada fala? Virado no giraia? Né? Virado do lado avesso, na nossa pior versão. Quando a gente chega em casa nesse estado,
é capaz de, se alguém nos acolher e falar assim, boa noite, meu amor. Boa noite por quê? Não é? Mostra de desequilíbrio, de falta de serenidade. Então, quando a gente vai ao longo de todos aqueles momentos difíceis, tentando encontrar o prumo, o ponto de apoio da paciência, pode ser que eu consiga deixar cada insatisfação no seu lugar e não trazer aquilo para o meu território sagrado que tem que ser o meu lar. Percebem como a paciência ela é uma ferramenta de equilíbrio emocional, onde eu começo a tratar melhor os departamentos da minha vida. Outro aspecto da paciência é aquilo que a gente convencionou chamar de tempo de Deus, que a gente não sabe qual é, mas todo mundo fala, é no tempo de Deus. Paciência, não é? Geralmente a palavra paciência vem ou antes ou depois, que a gente está ali meio pilhado e alguém fala, paciência, vai no tempo de Deus, Deus no comando. A gente ouve muito isso, paciência. E é difícil, quando você está meio virado, é difícil ouvir. A paciência, outro aspecto da paciência, é a fé e confiança em Deus. Se eu não tiver fé e confiança em Deus, aquele primeiro capítulo do Livro dos Espíritos perde todo o sentido. Porque ali a gente aprende que Deus é a causa primeira de todas as coisas, que Ele é Pai soberanamente justo e bom. Eu sempre que eu penso naquele capítulo, eu falo, tem um monte de atributo para Deus, mas se eu conseguir compreender e pôr na minha cabeça, na minha consciência, que Deus é Pai, soberanamente justo e bom, tá ótimo, porque todo o resto vem a reboque. Se eu acreditar que Deus é Pai soberanamente justo e bom, Ele vai ser bom comigo o tempo todo, até quando Ele me dá um remédio amargo para tomar. E o remédio amargo é aquele que cura. Tem muita gente aqui que é da época do metiolate, não era? Metiolate, gente, a alma saía do corpo assim e voltava em 1 segundo. Mas curava, melhor do que esse sprayzinho de hoje em dia. Dor de garganta. Quem daqui usou Colubiazol? Colubiazol era maravilhoso. Era uma vez só, passava tudo. Não é? Não estou sendo saudosista, mas são exemplos. Aliás, estou sendo saudosista, né? São exemplos que a gente vivenciou e que a gente sabe que é aquele remédio difícil de engolir que traz a cura. E muitas das vezes, nesse tempo de Deus, e que a gente tem que aprender a confiar, é que ali está a solução mesmo, né? Confiar que tudo tem o seu tempo e o seu propósito. As dificuldades, elas duram o tempo que elas têm que durar para que a gente realize o aprendizado necessário. As dificuldades são bênçãos disfarçadas de correção e aprendizado. É um presente de Deus. É como está na página do Evangelho que a gente leu. As dores são as bênçãos de Deus aos seus eleitos. E se a gente está sofrendo, é porque Deus nos ama. A paciência também é um caminho para o Cristo, né? O nosso modelo, o nosso exemplo. Jesus é um modelo de paciência e mansidão. Mansidão porque conseguiu tolerar tudo tranquilamente, sem se abalar, se mantendo manso. E a paciência é um convite para a gente viver de acordo com esses ensinamentos cristãos. É difícil? Infinitamente difícil. Tem uma pessoinha que está sentada aqui na frente, que é minha mãe, ela sabe que essa pessoa que vos fala está lutando nesse campo da paciência ainda. Mas é necessário. É necessário. E é necessário que a gente vá se conscientizando de todos esses aspectos sobre a paciência. Vai no tempo de Deus. E aí, para a gente caminhar por uma conclusão, né? A gente já viu todos esses aspectos
do lado moral, do lado cristão do nosso tema. Mas como que a gente cultiva a paciência? É difícil. Olha lá, quem equilibrou aquelas pedrinhas ali, com certeza, teve muitas dificuldades para fazer aquele equilíbrio todo, né? Como que a gente pode cultivar a paciência? Bom, eu acho que uma figura que ilustra muito bem é essa da semente, porque a natureza tem o seu tempo. A gente vai cultivar a sementinha, mas a gente tem que fazer isso sabendo que entre a semente e a flor, o fruto, tem um tempo que a gente não tem controle, porque é o tempo natural, é o tempo necessário para que ocorra o enraizamento das nossas virtudes. Raiz vem primeiro, vocês estão vendo? Para que depois a gente consiga florescer. Então, primeiro a base, a gente tem que trabalhar na base para que a gente possa dar fruto. Observe a natureza tem inúmeros exemplos. Imagina o que é para um animal que hiberna, por exemplo. Ele tem que comer, se esconder e confiar que aquilo que ele tem de energia armazenada vai ser suficiente até a hora que acabar a hibernação. É a natureza nos ensinando. Os ciclos das estações do ano, que cada vez estão nos surpreendendo mais, é o tempo da natureza. A gente tem que observar a natureza. Aprenda com o tempo certo das coisas, para entender o ritmo da vida. Uma planta, depois que ela passa por essa fase inicial, se enraiza, cresce, muitas das plantas chegam num determinado momento que elas perdem todas as folhas. E aí parece que ela morreu. E o que acontece depois? Brota tudo de novo e parece que vem com mais força. Na nossa vida, às vezes a gente passa por determinados momentos aí, como as estações do ano. Determinadas situações vão arrancar todas as nossas folhas. E a gente vai estar ali com aquela energia contida para poder brotar e florescer. A gente tem que aprender com a natureza, né? Nesse processo de cultivo da paciência, analisar as próprias emoções. A gente precisa fazer esse trabalho de autoconhecimento. Como que eu reajo diante de cada tipo de situação na minha vida? Sabe? Para que eu não seja simplesmente uma pessoa que explode, mas uma pessoa que age e não reage simplesmente. A gente precisa identificar o que gera a nossa paciência e ir trabalhando essas emoções, transformando-as em diálogo interno e aprendizado. E, se necessário, buscar a terapia. Porque não é à toa que Deus permitiu que as ciências da mente se desenvolvessem e nos fossem oferecidas como ferramentas de bem viver, ferramentas de autoconhecimento. Então a gente precisa aprender a identificar, né? Como é que tá? Tô felizinho, tô mais ou menos, tô muito irritado. A gente tem que aprender a ir identificando, né? A gente sabe que depois da tempestade, nossa, o céu fica limpo, a vegetação fica verdinha, a vida vai renascendo, a luz volta a aparecer, mas no momento em que a tempestade está se anunciando e está caindo, a gente meio que se apavora. E na vida é meio assim. A vida às vezes dá sinais de tempestade e a gente sabe que a tempestade vai cair. Mas de acordo com a natureza, nossa, depois da tempestade é uma maravilha. E aí a gente tem que usar esse processo, porque a vida vai ter tempestades. A gente está vivendo num planeta que abriga seres que estão vivendo provas e expiações. Ainda é assim, né?
Então, as tribulações, elas são ferramentas de evolução e a gente vai ter que passar por elas. E ter a fé inabalável, né? Que vai trazer recompensas. Tudo aquilo que a gente vive vai trazer recompensas. Nesse processo de desenvolver a paciência, de cultivar a paciência, exercitar o perdão e a compreensão. Então, olhar para as pessoas e as situações com empatia, saber que assim como você vive as suas lutas internas, o outro também vive as suas lutas internas, as suas lutas emocionais. E buscar entender os propósitos, as imperfeições do outro, as suas próprias imperfeições e conseguir seguir em frente. E para a gente fechar, eu sempre gosto de citar Chico, porque é fechar com chave de ouro mesmo, né? Tem uma frase do Chico que diz que não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Ficamos com Chico, muita paz a todos. Farei a prece, tá? Querido Mestre Jesus, amados benfeitores espirituais que dirigem e amparam essa casa, nós agradecemos imensamente por esse encontro de paz, esse encontro fraterno. Pedimos, Jesus, que nos guie e nos ampare nas nossas jornadas, na jornada de cada um. Que a gente possa refletir e compreender pelo teu exemplo o quanto a paciência é necessária para a nossa vitória, para que a gente consiga cumprir tudo que a gente se propôs a realizar nessa vida. Fica conosco, Jesus, que ao retornarmos aos nossos lares, a gente possa levar com a gente um pouquinho da paz e da serenidade que desfrutamos nessa casa de luz. Fica conosco, Jesus. Que assim seja. E aí estão as consultas. É, Dona Marta.